Então temos um bom relacionamento. Putin trouxe 11 tropas norte-coreanas do sul para as fronteiras da Ucrânia. O único vencedor, se fizermos isso, é efetivo. A NATO pode atacar a qualquer momento e em qualquer lugar para defender a aliança. O inverno chegou à Europa e a Rússia aumentou as suas operações na Ucrânia. Putin enviou mais 100 mil soldados para as linhas de frente no leste e sul da Ucrânia. Os soldados russos não estão sozinhos. Desta vez, eles têm aliados lutando ao lado na trincheira. Não são as tropas belarusas, mas sim norte-coreanas. Kim Jong-un enviou seus soldados de elite para reforçar as tropas de Putin na linha de frente. Esta é uma aliança diferente de antes. A Rússia e a Coreia do Norte ratificaram um tratado de defesa mútua. Eles prometem se proteger uns aos outros do inimigo, sem nomear quem é o inimigo. A Rússia ainda controla mais de 1.000 quilômetros de linha de frente no leste da Ucrânia. As tropas de Putin estão agora avançando no norte, com 2 grandes ofensivas em Kharkov e Sumy. O Pentágono diz que tropas norte-coreanas estão envolvidas. A Coreia do Norte está ajudando a Rússia na sua agressão contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o apoio que a Rússia está prestando à Coreia do Norte, potencialmente incluindo apoio aos seus programas nucleares e de mísseis, também representa uma ameaça à estabilidade e segurança da Península Coreana. Então estamos muito focados nisso. Putin trouxe 11 tropas norte-coreanas ao sul para as fronteiras da Ucrânia. Esse contingente pode aumentar para 100 mil. Enquanto alguns líderes europeus pensam em algumas eleições, ou algo assim às custas da Ucrânia, o Putin está focado em vencer esta guerra. Ele não vai parar sozinho. As preocupações ocidentais não perturbam Putin. Ele tem um objetivo definido. Putin quer capturar o máximo possível de terras da Ucrânia antes de Donald Trump voltar à Casa Branca, que será em janeiro do próximo ano. Nos próximos dias, Putin tem tempo para avançar seus militares na Ucrânia. E isso tem sido claramente visível com a Rússia lançando grandes ataques aéreos seguidos por incursões terrestres em toda a Ucrânia. A sessão de Pokrovsk é muito tensa. Eu sei que só graças à sua resiliência, o leste não foi ocupado pela Federação Russa. O inimigo recebe nossas respostas todos os dias de você e de seus irmãos em armas. Quero que você saiba que o povo da Ucrânia está muito grato. Mas o presidente do ZEU, Joe Biden, deu a Zelensky um presente de despedida. Biden permitiu que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance para atacar profundamente a Rússia, uma decisão que manteve a Ucrânia em tensão por meses. Mas agora Zelensky diz que os Estados Unidos fizeram ataques e farão tudo. Hoje, há muitas palavras na mídia sobre nós recebemos permissão para suas ações. Mas greve não é realizada com palavras. Essas ações não são anunciadas. Os mísseis falarão por si. Certamente, glória para a Ucrânia. O sistema de mísseis táticos do exército MGM-140 ou Atacantes são parte do sistema de foguetes de artilharia móvel de alta velocidade ou grupo de máscaras de alta velocidade fabricado pelos Estados Unidos em 1991. Estes sistemas de mísseis balísticos táticos supersônicos de longo alcance foram entregues à Ucrânia no ano passado. Eles foram usados extensivamente para atingir alvos russos. Eles podem ser carregados com mísseis que carregam uma ogiva unitária ou múltiplas bombas, e podem atingir alvos a uma distância de 300 quilômetros. Isso significa que, com o sinal verde de Biden, Zelensky está olhando para os principais ativos militares de Putin na Rússia, e ingressar nos Estados Unidos é o Reino Unido. Starmer permitiu o envio de mais mísseis Storm Shadow a Kiev para uso contra a Rússia. Esta é a minha mensagem clara aqui. Esta é a primeira na minha agenda.
Obviamente eu não vou entrar em detalhes operacionais, porque o único vencedor se fizermos isso é Putin, e eu não estou preparado para fazer isso. O Storm Shadow é um míssil de cruzeiro de longo alcance britânico. Ele carrega uma ogiva de 450 kg e é lançado por ar a partir de caças. A sombra da tempestade foi induzida em 2003 e tem um alcance de 550 quilômetros, o que significa que, assim como os atacantes, a sombra da tempestade pode causar golpes letais no fundo da Rússia. No entanto, não são essas armas que preocupam Putin. A última força da Rússia na Ucrânia vem enquanto Putin se prepara para encontrar Donald Trump na mesa de negociações. Donald Trump será jurado como o 47º presidente dos Chernos em janeiro do próximo ano e prometeu terminar a guerra da Rússia e da Ucrânia no primeiro dia após assumir o cargo. Então temos um bom relacionamento e eu também tenho um bom relacionamento, como você sabe, com o presidente Putin. Eu acho que se vencermos, acho que resolveremos isso rapidamente. Muito. Acredito que conseguiremos. Trump chamou suas relações com Putin muito boas, e o amor foi recompensado pelo presidente russo. Putin disse que estaria disposto a iniciar negociações de trégua quando Trump assumir a Casa Branca. Olá a todos. Você pode ter sua opinião sobre ele. Na primeira vez como presidente, muitos disseram que era mais um empresário do que um político e poderia cometer erros. Uma pessoa se mostra em circunstâncias extraordinárias. É aqui que uma pessoa se mostra, e ele se mostra, na minha opinião, de uma maneira muito correta, corajosamente, como um homem. Trump já disse anteriormente que ele pode certamente acabar com a guerra. Uma das suas ofertas é criar uma zona tampão forçada pela NATO na Ucrânia, onde as partes atualmente ocupadas da Ucrânia são consideradas terra de ninguém, o que significa essencialmente que a Ucrânia perderia seu território. Por outro lado, Putin diz que tem duas condições: que a NATO pare de se expandir para a Rússia e que a Ucrânia abandone as suas ambições de ingressar no bloco de segurança ocidental. As ações da NATO antes de Trump assumir são contrárias às exigências de Putin. O Donald Trump diz que quer que a guerra acabe, mas os seus aliados da NATO não receberam o memorando. Os países da NATO estão se preparando para a guerra. A Polônia abriu uma nova base de mísseis dos Zebasa no país. Localizado a poucos 100 quilômetros de Kaliningrado da Rússia, a Redzikova abrigará mísseis balísticos e sistemas de defesa. Esta base está em andamento desde 2000 e foi rastreada rapidamente após a invasão da Rússia da Ucrânia em 2022. Os EUA intensificaram exercícios militares, com discussões recentes na NATO na Suécia. E esse destacamento específico de como uma unidade da avião de Aus pode aparecer para sueco para apoiar e, ainda mais importante, como a sueca pode apoiar os ativos dos EUA em suas bases na Sueca. O ataque Neptune mostra a capacidade da NATO de atacar a qualquer momento para defender a aliança. Enquanto isso, Suécia e Noruega preparam seus cidadãos para uma possível guerra direta com a Rússia. Milhões de suecos e noruegueses foram instruídos a estocar alimentos e suprimentos essenciais conforme as tensões com a Rússia aumentam. Quando Biden deixou a Casa Branca, ele deu à Ucrânia armas suficientes para atacar dentro da Rússia antes que Trump assumia a presidência e agia em conformidade com a sua promessa de acabar com a guerra na Europa. Mas ainda restam três questões principais. Putin vai se arriscar? A Ucrânia concordará em negociar as condições de Trump? Trump pode deter a máquina de guerra russa?